Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Oração Nova Era. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, tranquilizar nossa mente, nosso coração. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos amigos espíritos benfeitores. Vamos agradecer por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca de conhecimento, de aprendizado, de cura. Que nessa noite o imenso amor de Jesus possa penetrar todos os corações, aliviando todas as dores físicas, todas as dores da alma, deixando para trás todas as mágoas, tristezas, incertezas, falta de fé, permanecendo apenas o amor, a alegria, a perseverança, a fé, a união. Que esse grande amor de Jesus possa tocar todas as almas que se perderam pelo suicídio, essas almas que sofrem, que penam tanto, possa receber e ser tocada por esse amor. Que esse amor também possa tocar os familiares desses seres, dessas pessoas que se foram, aliviando, trazendo paz e tranquilidade. Que esse imenso amor envolva o coração nessa noite de todas as pessoas que se encontram em leitos de hospitais, penitenciárias, asilos. Que todas essas pessoas recebam um alento necessário. Que essa grande luz envolva os lares, locais de trabalho de cada um, de todos aqui presentes e dos que não puderem estar presentes também. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todo mal, que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez em nossa casa de oração, de estudos espirituais, na luz da doutrina espírita. Bem-vindos também para os internautas que estiverem nos seus lares, também acompanhando a transmissão. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse comunicado que fala do retorno de todas as nossas atividades que nós tínhamos anteriores e que por essa liberação, né, da pandemia, que já está bem já amenizada, então nós vamos retornar aos passes, aos tratamentos espirituais ali naquelas salas lá dos mentores, a evangelização infantil também, trazer as crianças para a evangelização infantil. E os protocolos de cuidados ainda continuam normalmente. O tema escolhido para os estudos de hoje é do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Eu peguei 2 textos do apóstolo Paulo, na confecção do Evangelho, e também do livro Depois da Morte, de Leon Denis, observações importantes sobre a prática, a nossa postura nas atividades da caridade. O primeiro texto é um texto do apóstolo Paulo, que os Espíritos nos instruem. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque praticando viverão em paz; no céu, porque encontrarão graça diante do Senhor. Então, a caridade
ela é todos os nossos recursos, nossa experiência, a nossa condição de ajudar, as nossas virtudes, a nossa compaixão, a nossa generosidade, a nossa atenção, a nossa acolhida, todas essas virtudes em ação, em benefício do próximo, é a caridade. E ela é a salvação porque é através da caridade que nós vamos desenvolvendo esse amor que já temos e também despertando o amor nos outros, que nós vamos cumprindo os destinos que estão reservados para nós, como Paulo diz, né? Que é a meta. A meta nossa é a felicidade, é a paz. Então, a caridade é o caminhar, né, para essa meta maior, que é a perfeição. Mas também ela já começa a ter interferência positiva aqui no mundo em que nós vivemos. Porque através dessa boa convivência, então propicia a paz aqui já, no aqui e agora. Então, ela tanto beneficia o nosso futuro, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, como aqui, melhorando esse nosso mundo agora. Outra mensagem de Paulo, falando assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela faz melhores cristãos. Então, a melhor forma de a gente agradecer a Deus pela luz do Espiritismo, que é vinda do plano superior, com a coordenação de Jesus, porque é a continuação do postulado de Jesus, que começou lá quando ele esteve aqui, e não pôde dizer tudo, e muitas coisas foram desvirtuadas, e complicou um pouco a interpretação. Então o Espiritismo veio para simplificar e mostrar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, facilitando assim a melhor compreensão, para que nós, compreendendo melhor a proposta de Jesus, que é a caridade, nós podamos exercer a caridade com mais precisão. Então, a melhor forma de agradecer a Deus pelo Espiritismo é divulgar o Espiritismo, é propagar todas essas bênçãos que nós estamos aqui tendo a oportunidade, mas para que outros também tenham a oportunidade de se iluminar por tantas orientações e também de vivenciá-la, né, procurar a vivenciá-la, que é justamente a caridade. Agora um texto de Leon Denis. Neste mundo, o mal não reina sozinho. Encontramos no homem também algumas boas qualidades, dotes, virtudes, especialmente dores. Se quisermos ser caridosos, seja pelo nosso bem, seja pelo bem social, não nos apeguemos em nossos juízos sobre os outros. Então, que o Leon Denis nos alerta. Na prática da caridade, uma virtude que encaixa muito bem quando somos procurados e precisamos ajudar alguém que está precisando de ajuda, principalmente ajuda moral, que é o caso aqui, é a compaixão.
Mas para que a gente consiga exercer a compaixão, primeiramente nós precisamos estabelecer uma empatia. O que é empatia? É desprover de qualquer juízo, qualquer rigidez que venha ferir a pessoa que já está machucada, que já está com dores. E estabelecer um clima de amizade, né, de confiança, para que a pessoa também fale dos seus problemas, que é muito importante para você saber qual é o ponto que afeta ela e qual é a estratégia para você ajudar ela. E muitas vezes, as próprias qualidades delas, as virtudes, como o Leon Diniz diz aqui, nós podemos ativar essas qualidades delas para ela superar o problema, né? Então é esse o recado de Leon Diniz, que para que exercitemos a caridade, então precisamos ter essa postura. Então a doutrina espírita nos favorece muito para que nós tenhamos condições para exercitar bem a caridade, principalmente a caridade moral, que é a mais difícil. A caridade moral deve estender-se a todos. Ela não consiste apenas em esmolas, mas em uma benevolência que deve envolver a todos os homens, do mais virtuoso ao mais malvado. Podemos praticá-la, por mais modesta que seja a nossa situação. Então, fala aqui das duas faces da caridade, a moral e a material. Mas as duas são importantes, porque cada uma atende uma necessidade. Apesar que quando nós ajudamos a pessoa nas suas necessidades físicas, nós também sempre tem um cunho, né, de caridade moral, porque alivia, acalma. Nessa 2 anos de epidemia, como essa caridade material, né, que é chamada de beneficência, favoreceu tanta gente, como moderou as dores, muitas famílias que não tinham como alimentar os filhos, pais, mães, ficaram em situações difíceis, e foi essa caridade que atenuou, não só aliviou a fome, mas aliviou o coração das famílias, né, que precisou tanto dessa caridade. E a caridade moral, ela deve se estender a todos, mesmo as pessoas que não precisam da caridade material, mas todos nós precisamos da caridade moral, porque ela está aonde nós estamos convivendo, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso meio social, perdoando, relevando, auxiliando, solidarizando, utilizando todas as nossas forças, as nossas potências, né, para que todos sejam agraciados. Então, a caridade moral é a doação nossa, é a doação íntima. E como Leon Diniz disse no outro texto, nós precisamos também de ter aquela condição psicológica, senão nós não conseguimos tocar o coração das pessoas. A opinião que temos dos outros é quase sempre um reflexo de nossa natureza. Devemos, por isso, ser mais propensos a desculpar do que a condenar. Evitemos, pois, considerar as coisas com precipitação. O que o Leon Diniz quer dizer com isso, né? Para que a gente tenha muito cuidado
informar opiniões dos outros, né? Estender críticas ou pareceres de dificuldade dos outros, sem fazer uma avaliação, sem ter o cuidado, porque muitas vezes a nossa opinião, a nossa avaliação é reflexo de uma coisa que não está bem dentro de nós, que é esse reflexo da nossa natureza. Então ele nos alerta, tomar cuidado em dar opiniões, em falar sobre as pessoas. Muitas vezes no círculo que a gente está, numa conversa entre amigos, sempre tem essa oportunidade de dar opinião, de falar. Então isso também é caridade, não? Evitar opiniões que depreciam os outros. Então, temos que dar um tempo, né? Usar a vigilância, não já em seguida aquele impulso de já falar sobre a pessoa sem ter conhecimento de causa e muitas vezes misturado com uma coisa que é nossa, que nós achamos. Então é uma observação de Leon Denis muito importante também no nosso dia a dia. O eco de nossas palavras ressoa na vida futura. Os nossos maus pensamentos formam uma densa névoa, na qual o espírito é envolvido e obscurecido. Evitemos críticas, apreciações malignas, palavras de escárnio que comprometem o nosso futuro. Então aqui fala, né, da lei da ação e reação. O nosso pensar e o nosso falar, dependendo do que nós estamos falando, se nós estamos criticando, se nós estamos fazendo apreciações de maldade depreciativa, o que nós estamos emitindo? Energias negativas. E isso fica imprimido em nosso perispírito, em nossa alma. Então isso não é bom para nós e muito menos para os outros, que muitas vezes as nossas palavras não também ecoam negativa nos outros. Por isso a importância de evitar críticas, apreciações depreciativas e sempre falar coisas que elevam, né, o ser humano, não que depreciem o ser humano. Então Leon Denis fala sobre isso, né? Porque o que nós fazemos de bom ilumina nós e ilumina os outros. O que nós fazemos de mal deprecia nós, escurece a nós e escurece também o próximo. O caráter elevado que se põe acima dos juízos de um mundo passageiro e procura a justificação de seus próprios atos na vida futura, beneficia em segredo e permanece indiferente aos louvores dos homens. Eu percebo que nesse item, Leon Denis quer nos mostrar fazer a caridade de uma forma desprendida, de tal forma que nós não ficamos esperando louvores, apreciações e dos homens aqui, né? Do mundo passageiro. Então a verdadeira caridade que vai nos beneficiar é justamente aquela caridade que nós fazemos em segredo, que guardamos só para nós, né? Que não precisa os outros dar, né, o seu veredito. Nós que temos que dar o nosso veredito e ficar dentro de nós. Essa é a caridade, né? É a melhor forma do exercício da caridade. A ingratidão e a injustiça não pode ferir o homem caridoso, que pratica o bem porque é seu dever praticá-lo, sem esperar disso nenhuma vantagem. Bom, quando nós esperamos gratidão ou
muitas vezes afetamos com a ingratidão ou com a injustiça, nós temos que rever os valores da nossa caridade. Porque a caridade, verdadeira caridade, ela é um dever. Não deve esperar nenhuma vantagem, nenhuma recompensa. Se isso nos acontecer, porque isso muitas vezes nos acontece, nós às vezes ajudamos tanto uma pessoa e muitas vezes uma ingratidão, uma injustiça dessa pessoa nos afeta. Se afetou, temos que rever as posturas, porque a verdadeira caridade, ela é um dever. Sejamos tolerantes com os aflitos, com todos aqueles que trazem no corpo e na alma feridas sangrentas. Procuremos levar-lhe as consolações que reerguem, as palavras que confortam e levam à esperança. Assim podemos vencer as distâncias, aplacar o ódio do coração dos deserdados. Então veja, esse texto de Leon Denis fala de várias virtudes, tolerância, né? Consolação, reerguer a pessoa, confortar, levar esperança. Então esse é o propósito, e também procurar diminuir as distâncias das pessoas, né? Que essa distância das pessoas faz com que nós não percebemos a necessidade, que muitas vezes estão escondidas, né? Que são os infortúnios ocultos. Agora, isso deve ser praticado normalmente, onde nós estivermos. Todos esses valores, né? Tolerância, levar consolação, é o que a nossa casa aqui procura fazer com todas as pessoas, independente de credo, independente de qualquer coisa, nós levamos isso aí, né? Nós recepcionamos as pessoas, nós ouvimos as pessoas, em particular, e procuramos levar consolo, uma palavra de alento, de esperança. Então essa é a proposta da nossa casa, e deve ser a nossa proposta também, aonde estivermos, no dia a dia. Para encerrar, a caridade é a virtude por excelência. Ela é de natureza divina, ilumina os mundos, aquece as almas com um olhar, como um sorriso do Eterno, sempre suave e benévola. Enternece os corações mais duros e vence-os pelo amor. Então, para simplificar e fechar, mostra que o amor é a solução que nós enfrentamos hoje. Porque só o amor pode vencer o orgulho e o egoísmo, que são as causas do sofrimento que nós vivemos hoje. Que Jesus abençoe a todos, que nós possamos aproveitar as lições do Evangelho para a nossa vivência. Que assim seja. Vamos sortear os livros. Número 1. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro no centro, que não tinha ninguém? Aquela senhorinha. Adiantando, número 10. Número 25.
25. Número 48. Tem mais um ou é o último? É o último. Muito bem, meus irmãos. Vamos nos colocando bem à vontade em nossos lugares, com os corações voltados para Jesus, colocando-nos na posição tanto física quanto mental e espiritual de quem recebe as bênçãos divinas em forma de pequena chuva que vai caindo sobre nós, penetrando o nosso corpo físico, sendo acolhido pela corrente sanguínea, que distribui essas bênçãos por todo o nosso organismo, trazendo-nos alívio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos morais, nossos sofrimentos físicos, trazendo consolo, fazendo renascer a esperança, trazendo luz às nossas almas. Nós todos, filhos de Deus, nascidos para sermos felizes, basta que saibamos encontrar em tudo aquilo que temos a bondade divina, a dádiva que precisamos para as nossas vidas. Tudo o que temos, o lugar onde nós estamos, na família, no trabalho, na sociedade, é exatamente o lugar onde precisamos estar. Onde temos deveres a cumprir, amores a resgatar, missões também a realizar, cada um de nós, como filhos, pai, mãe, irmãos, avós, cada um de nós, cumprindo a sua tarefa perante a lei de Deus. Que nossos espíritos possam se engrandecer diante dessas bênçãos que recebemos agora, diante da farta recompensa que recebemos das mãos de Jesus, para que sigamos adiante, construindo o bem, reparando o mal que fizemos outrora, restaurando nossa dignidade espiritual e alavancando conosco todos aqueles que foram colocados ao nosso redor. Que nossas almas, envolvidas neste amor tão grande, possam reconhecer que o caminho é de flores, é de bênçãos, que a dor são pequenas pedras que não devemos retirar do nosso caminho,
mas burilar, para que se transforme em luz em nossas almas. Assim, meus irmãos, sendo luz, vamos desejar que todos os nossos irmãos em humanidade, seja qual for a crença, a cor, etnia, posição na sociedade, seja qual for, meus irmãos, que levemos luz para cada um deles. Que levemos essas bênçãos, meus irmãos, a todos os governantes de todas as nações, para que orientem os povos que estão sob seu comando, pela paz, pelo amor, pela fraternidade, porque não podemos esperar que o mundo se transforme. Nós somos o veículo transformador do mundo. Nós somos pequeninas peças, cada um de nós, nesta grande engrenagem, a modificar o ritmo de nosso mundo, a modificar o ritmo de nossas vidas. Levemos luz e bênçãos, meus irmãos, a todos os nossos irmãos doentes, a todos os desencarnados, vítimas não apenas do Covid, mas de tantas outras fatalidades. Irmãos nossos que desencarnam vítimas de acidentes, às vezes tão violentos, tão sofridos para a família, que recebam a luz e as bênçãos de Jesus nesse momento. Aos nossos irmãos suicidas, que levemos um pensamento de luz, para que acolham em seus corações a determinação de mudar o seu caminho, de escrever uma nova história, de buscar nos braços de Maria de Nazaré o amparo que necessitam para o seu crescimento. Aos nossos irmãos encarnados, que se sentem envolvidos por tão triste ideia, que levemos luz da esperança, luz do Evangelho, a fazer renascer em seus corações a determinação de vencer todos os obstáculos que se apresentam. Levemos luz e bênçãos, meus irmãos, aos nossos ambientes de trabalho, nossos companheiros, subordinados, nossos chefes. Sejamos um ponto de paz, de união, aquele que não critica, que não absorve críticas, que não espalha maldizeres, mas que consola e ampara a cada um. Sejamos luz e bênçãos, meus irmãos, em nossos lares. Muitos tão carentes de compreensão, de companheirismo, de fraternidade. Sejamos nós o amparo ao nosso irmão doente, doente do corpo, doente da alma, que tantas vezes nos traz tantas dores, tantos transtornos, mas que merecem de nós todo o amor, toda a luz e todas as bênçãos. Que Jesus nos ampare a todos,
conforte o nosso coração, fortaleça nossa boa vontade, para que possamos prosseguir em paz, sempre. Que assim seja. Aguardemos sentados, meus irmãos, a indicação para que possamos nos retirar desse recinto. Vão em paz.